Notícia urgente chegando. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, acaba de renunciar ao cargo. O SBT News adiantou no final de semana que isso fatalmente iria acontecer. E hoje, a polícia de São Paulo cumpriu 4 mandados de busca e apreensão no caso que apura a venda irregular de camarotes do São Paulo Futebol Clube. Segundo a polícia, o clube é vítima do esquema. O repórter Lucas Carvalho, nas ruas de São Paulo, tem mais informações sobre essa operação, sobre essa renúncia ao cargo e vai trazer agora ao vivo para nós. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde. Oi, Lívia, obrigado. Ótima tarde a você também e a nossa audiência, você que acompanha o Poder Expresso. E a renúncia de Júlio Casares vem exatamente no dia em que a polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, cujo objetivo, cujo foco eram pessoas ali do alto escalão do São Paulo Futebol Clube, pessoas, inclusive, que mantinham relação com Júlio Casares. Mas antes dos detalhes a respeito das informações sobre a operação policial e aquilo que foi apreendido, vamos àquilo que acaba de acontecer. Júlio Casares anunciou há poucos minutos na rede social dele, numa publicação em que ele diz aqui que é uma carta aberta à comunidade são paulina e aqui ele diz que é uma mensagem aos torcedores, conselheiros e sócios. A carta é bem extensa, aquilo que ele diz aqui é bastante extenso, mas destacando os pontos principais, Júlio Casares, ele disse que ao longo do tempo em que permaneceu à frente do clube, sempre prestou um trabalho à altura do clube, sempre buscando a estabilidade, sempre buscando, portanto, a saúde do clube, do ponto de vista financeiro, inclusive, porque ele disse que deixa um clube bem estruturado. Tem um trecho que eu gostaria de destacar que ele diz aqui: minha renúncia não representa confissão, reconhecimento de culpa ou validação das acusações que me foram dirigidas. Afinal de contas, Júlio Casares tinha acabado de ser afastado das funções, uma decisão do Conselho Deliberativo, numa Assembleia, inclusive, essa votação aconteceu no estádio do Morumbis e do lado de fora os torcedores da torcida organizada fizeram um grande protesto, inclusive, pressionando, determinando, pedindo, na verdade, a saída de Júlio Casares. Ele diz que diante da continuidade desse ambiente hostil, da necessidade de preservar a saúde dele e, sobretudo, proteger a família aos ataques e às ameaças gravíssimas, ele se vê na condição de renúncia, necessidade de renunciar o cargo. Mencionei há poucos instantes aqui o que ele disse a respeito da estrutura do clube. Palavras de Júlio Casares há poucos minutos. Faço questão de registrar que deixo um clube esportivamente estruturado, com um time competitivo, que voltou a disputar decisões, chegou a finais e conquistou títulos de grandes relevâncias. E aqui, por fim, ele disse que segue tranquilo, despede-se com respeito, gratidão e amor permanente a essa instituição. Novamente, ele reitera aqui que renuncia à presidência para preservar a saúde dele e da família. Disse ao São Paulo Futebol Clube: amor de infância da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspirações, distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos. Eu estou aqui pincelando alguns pontos importantes dessa carta, porque a carta é bem mais extensa e está nas redes sociais do agora ex-presidente do São Paulo Futebol Clube. E essa renúncia, como eu disse então, Lívia, vem justamente num dia importante de uma investigação que está em curso, uma investigação que apura supostas irregularidades envolvendo a venda de camarotes do clube. Hoje a polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão, como eu disse anteriormente, mirando a Mara Casares, que é ex-esposa do agora ex-presidente Júlio Casares. Ela também ocupava uma função de diretora feminina cultural e de eventos do São Paulo, o Douglas Schwartzman, que é diretor adjunto de futebol de base do São Paulo, e Rita Adriana, apontada como responsável pela exploração comercial irregular desses camarotes. A polícia foi até endereços ligados a esses investigados,
chegando na casa de Douglas e de Rita, eles não estavam no local, mas ainda assim a operação foi feita. Inclusive, o Douglas Schwartzman está numa viagem no exterior. A polícia trouxe hoje aqui para a sede da delegacia que investiga esse caso uma CPU, um celular, muitos documentos, R$28 mil em espécie que foram encontrados e outros objetos que devem ajudar na investigação. No inquérito que a produção do SBT News teve acesso e que subsidia, na verdade, o pedido de busca e apreensão realizado hoje durante essa operação, o delegado responsável pelo caso diz que existem indícios muito fortes de que o patrimônio do São Paulo Futebol Clube está sendo drenado por uma organização criminosa que vem de dentro do próprio clube. E aí, em quase 50 páginas, o delegado vai esmiuçando os detalhes dessa investigação, com valores, inclusive, com trechos de áudios, de diálogos que foram divulgados e que apontam, portanto, que o clube está sendo vítima. Na verdade, ele faz questão de destacar que o São Paulo sim, a grande vítima desse esquema que está drenando toda a parte financeira do clube e, consequentemente, resultando em uma das piores crises institucionais e políticas dos tempos mais recentes do clube. O que dizem os investigados ou as defesas dos investigados, das pessoas que foram alvos hoje dessa operação da Polícia Civil de São Paulo? A defesa de Douglas Schwartzman diz que a defesa sempre se colocou à disposição, desde que teve conhecimento das denúncias, isso no fim de 2025, Douglas sempre esteve à disposição da Justiça, que essa viagem ao exterior já tinha sido informada anteriormente, em 9 de janeiro de 2026, inclusive com a apresentação de passagens e passaportes, e na opinião ou no entendimento da defesa, a busca que foi realizada hoje é considerada inócua e constrangedora. A defesa de Mara Casares, ex-esposa de Júlio Casares, diz que ela sempre esteve à disposição da polícia, que nunca foi intimada oficialmente para prestar esclarecimentos e, no entendimento da defesa, o que aconteceu hoje, a operação de busca e apreensão na casa dela é considerada desnecessária e de exposição midiática. Nós não conseguimos ainda o contato com a defesa de Rita Adriana, que é apontada como a responsável por fazer a comercialização desses camarotes de forma irregular, camarotes que estavam ligados à presidência do São Paulo Futebol Clube, viu, Lívia? Muito obrigada pelas informações. Lucas Carvalho, direto aqui de São Paulo. Bom trabalho para você, Lucas. E eu vou voltar com a Basília Rodrigues agora, porque foi a Basília que no fim de semana adiantou essa informação, a possibilidade da renúncia a ser apresentada pelo Júlio Casares. E, Basília, isso aconteceu. Ele disse que não está renunciando ao cargo como forma de uma confissão dos crimes que estão sendo imputados a ele, mas como forma de preservar a própria saúde e a saúde da família. É isso, a gente foi muito além, não deu como pode, deve renunciar. A gente falou que ele iria mesmo renunciar, porque a carta de renúncia já estava pronta, né? Tem toda uma questão jornalística, ética, de dar a informação correta. Isso é algo muito caro para nós profissionais. Então, não divulgar em cima de achismo, e sim de informação fundamentada e bem apurada. Então, os espectadores do SBT News souberam primeiro aqui, de maneira cravada, que Júlio Casares iria mesmo renunciar à função de presidente do São Paulo. Ele que já estava afastado num processo de impeachment, tentou ali driblar a questão do quórum, fazer sessão online para diminuir a legitimidade desta reunião do Conselho Deliberativo. Isso acabou sendo frustrado, né? Porque a pressão era muito grande para que ele deixasse a presidência do clube. No fim de semana, então, todo mundo ficou esperando. Cadê a carta da renúncia que o SBT News divulgou? Pois é, agora está publicada nas redes sociais de Júlio Casares, mesmo dia em que a polícia eleva o grau desta operação, destas investigações e, claro, das acusações com esta ação de buscas contra o
as pessoas ligadas ao Casares, né, que está sendo acusado, entre outras coisas, por venda ilegal de camarotes. Há informações do COAF, por exemplo, que circula aqui por Brasília desde o início do ano, apontando para transações atípicas nas contas do próprio Júlio Casares. Então, a situação estava ficando estreita, cada vez mais difícil sobre a sua permanência neste local. Agora, para a gente trazer sempre informação nova, e primeiro aqui no nosso SBT News, eu falei com alguns conselheiros e amigos de Júlio Casares que me disseram que se tornou mesmo uma situação insustentável, não apenas por conta da previsão de que ele possa perder os seus direitos políticos e até ser banido, pelo menos por 10 anos, de uma nova presidência do São Paulo Esporte Clube. O que eles me disseram, que o problema também é o avanço das investigações, porque a temperatura poderia subir muito mais. Então, ele fez aí uma escolha duríssima para a sua carreira, ele que estava resistente, não queria renunciar, mas no fim de semana, trouxemos aqui no sábado, a carta de renúncia já estava pronta, ele divulgou para conselheiros, amigos. Faltou formalizar, ele chegou a publicar uma nota no início desta semana dizendo que foi até o fim, que poderia ter renunciado antes, mas não foi taxativo, estou renunciando. Isso causou certa dúvida, né, se ele estava divulgando uma nota dúbia, porque poderia voltar atrás, mas não. Hoje, quarta-feira, formalizada, então, a decisão de Casares de renunciar ao seu posto, claro, né, quem é São Paulino sente, porque isso leva uma mancha para a imagem do time, então, quanto o mais rápido possível ele pôde ser afastado e agora em caráter de renúncia, o time quer se dissociar do que já foi investigado, já apareceu desta operação e que ainda virá, como esta fonte apontou para nós agora, né? Porque há risco de que a temperatura suba ainda mais. A informação de momento que o vice-presidente do São Paulo, que já havia assumido de forma interina, deve continuar até o fim deste ano, quando terminaria mesmo o mandato dos dois, antes de uma nova eleição. Essa parte da apuração a gente tem que esperar acontecer, saber quais são as novas pressões, né, que se impõem, vão ser jogadas em cima de quem agora é a cara do São Paulo, né, que vai ter que dar ares de normalidade e nem vai ter tempo de fazer uma transição, né, já vai ter que assumir o time em meio a esse noticiário confuso e negativo de operação policial. Então, Júlio Casares formaliza a sua renúncia, como o SBT News deu em primeira mão, apresentou de fato a sua carta de renúncia e o bastidor nos leva a estas informações. Primeiro, para não perder a chance de voltar ao comando do time lá na frente, ele que poderia ficar mais de 10 anos sem esta ocupação, e segundo, porque há a expectativa de que as investigações se aprofundem ainda mais e outras repercussões criminais possam ser conhecidas neste caso. Lívia? A história continua e nós vamos seguir acompanhando. Obrigada, Basília, pelas apurações. Coloca exclusivo na tela, que é difícil de fazer. Pois é, exclusivo. Vamos ressaltar então, informação exclusiva que o SBT News antecipou no fim de semana com o trabalho da Basília Rodrigues de renúncia de Júlio Casares, da presidência do São Paulo, formalizada. Basília já tinha acesso à informação, não foi um achismo, ela tinha acesso à informação e agora formalizada, oficializada nessa quarta-feira. Basília, obrigada.